Boa tarde. Meu nome é Ronaldo Rodrigues de Paula, sou servidor do IFMS Campus Ponta Porã e quero desejar boas-vindas a todos que estão acompanhando ao nosso evento virtual, segundo dia da consciência indígena do IFMS. Vamos dar início à palestra intitulada Documentação e Revitalização de Línguas Indígenas, que contará com a participação do professor Fábio Bonfim Duarte. O professor Fábio Bonfim Duarte possui doutorado em Estudos Linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais. Entre 2009 e 2010, permaneceu na Universidade de Massachusetts como professor visitante, período durante o qual pôde desenvolver atividades referentes aos seus projetos sobre morfossintaxe de línguas indígenas, sob a supervisão da professora Ellen Woodford. Em 2017, esteve como professor visitante na Universidade de Toronto, desenvolvendo pesquisa com bolsa de estágio sênior da CAPES. Atualmente, é professor associado 4 e está vinculado ao programa de pós-graduação em Estudos Linguísticos, POSLIN, da Faculdade de Letras da UFMG. Coordena projetos de pesquisas, tendo como objeto de estudo a sintaxe de línguas indígenas brasileiras e de línguas africanas. Vem adotando como suporte teórico intuições da teoria tipológica e desenvolvimentos recentes da teoria gerativa. Dentre os vários aspectos que o interessam, destacamos o engatilhamento dos sistemas negativos e dos sistemas do IFMS, os quais são muito recorrentes nas línguas indígenas dos troncos Tupi, família Tupi-Guarani, e Macro-G, família G e Machacali. Além desses sistemas, tem mais recentemente investigado os sistemas de marcação diferencial de objeto em línguas banto, como a língua xangana, ronga, chimaconde e emáqua, as quais são faladas em Moçambique. Além disso, está atualmente coordenando um projeto de documentação e descrição da língua Tenete-Rara, cujo o objetivo é a construção de uma gramática descritiva e produção de material linguístico a ser utilizado nas escolas indígenas. Gostaria de acrescentar, já quebrando um pouco o protocolo, que é uma grande satisfação pessoal de poder contar em nosso evento com a participação do professor Fábio, não só pelo trabalho importantíssimo que ele desempenha para a linguística e para a causa indígena, mas também, olhando para uma perspectiva mais particular, por todo o empenho, paciência, dedicação incansável e amizade que ele delegou na formação acadêmica deste professor que vos fala. É um grande privilégio recebê-lo aqui, professor. Tenho certeza que sua contribuição enriquecerá muito nosso Dia da Consciência Indígena. Quem desejar, pode enviar perguntas no chat que, ao final da apresentação, serão repassadas ao palestrante. Informamos que a lista de presença será disponibilizada por meio do chat no final da atividade. Agradecemos ao Campus Três Lagoas e sua equipe de serviços de tecnologia, da informação e suporte técnico pela transmissão dessa importante atividade. Passo a palavra ao professor Fábio para dar início à sua fala. Desejo a todos uma excelente tarde. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, o NEAB, pelo convite a mim, feito para participar desse segundo dia da consciência indígena do IFMS, em especial ao NEAB do campus da cidade de Jardim. E também gostaria de agradecer aqui a professora doutora Luciana Emanuele Sanches Silva, que é coordenadora, me parece, do referido campus. Então, parabenizo todos os organizadores, ao IFMS, pela essa iniciativa, tendo em vista que essa questão é o tema atual da causa indígena, é um tema extremamente importante. Não só da causa indígena, mas tudo que se refere a território, a cultura, a questão indígena no Brasil, a questão da linguística também, é um tema hoje muito relevante. Eu tenho trabalhado em várias frentes, mas hoje aqui eu quero falar um pouquinho do meu trabalho de descrição e documentação da língua Tenete-Rara, que é o trabalho que eu venho desenvolvendo com mais intensidade nos últimos 20 anos. Esse trabalho ele atende um chamado, digamos assim, da comunidade linguística, da comunidade dos povos indígenas, das lideranças indígenas, dos professores indígenas, no sentido de os linguistas, os antropólogos, enfim, os pesquisadores das mais diversas áreas, no sentido de apoiá-los em ações que visem
contribuir para o fortalecimento da cultura. Como linguista, o meu trabalho tem sido no sentido de contribuir aí para a documentação, né, e a revitalização da língua Tenete Rara. Então, eu passo, para organizar minha fala aqui hoje, eu organizei uma série de slides, né, uma série de informações que eu acho relevante, e eu vou agora transmitir a vocês, vamos ver se consigo aqui, né, transmitir os meus slides. Só um segundo. Deixa eu ampliar aqui. Isso, está ótimo agora. Eu acho que todos conseguem enxergar aí Um minuto, tem aqui um esquema de... Ok. Então, é a tela inicial aí, né? Então, o título dessa comunicação, né? As informações gerais. Eu gostaria de salientar que no meu site lá do F. Bonfim, do Laliaf, do Lali, vocês podem obter mais informações sobre essa pesquisa, né? E também textos e trabalhos referente aos dados que eu vou apresentar aqui. Essa pesquisa também, ela só um segundo, que tem o título da pesquisa, então, é essa: Documentação, Revitalização de Línguas Indígenas. Essa pesquisa tem contado com o apoio da FAPEMIG, né, pelo processo 19.901, e do CNPq, pelo processo número 45.6052. Importante mencionar aqui os agradecimentos às instituições que nos apoiam, que nos apoiaram, particularmente num tempo recente, as nossas ações lá na terra indígena em que trabalhamos, né? Terra indígena Araribóia. Bom, só um minutinho. O título, então, o subtítulo seria alguma coisa do tipo: Os Donos do Cocá, um breve relato etnográfico sobre o trabalho de documentação da língua Tenente Rara. Esse título está em consonância, digamos assim, ele está relacionado com o fato de que os Tenente Raras, né, os povos Tenente Raras, são povos que são, digamos assim, como muitos outros povos indígenas no Brasil, são os donos do cocá, no sentido de que eles confeccionam, produzem os cocá, e os cocás é uma vestimenta, digamos assim, muito importante em vários momentos, né, de celebração da cultura, das cantorias, das festas e dos rituais. Então, o que eu vou fazer aqui é um breve relato etnográfico sobre o trabalho que vimos realizando. Mas antes, é importante também mencionar alguns pontos. Então, esse projeto também, ele se compõe de vários pesquisadores, entre eles eu, né, sou da UFMG, professor titular aí da FALE, também conta com o professor Kessler Fagundes Camargo. É importante citar o nome dos participantes do projeto, porque eles ajudam e ajudaram na elaboração desse trabalho, né? O professor Kessler é professor adjunto da UNIR, campus de Paraná. Há também a professora Cíntia Guajajara, que é mestre pelo Museu Nacional, é liderança indígena na TI Araribóia. A Cíntia vem envidando esforços na região em que ela atua para melhorar a educação indígena, para fomentar e revitalizar a língua guajajara. Então, uma foto da Cíntia aqui. Agora temos a Tuíra Guajajara, que também é uma das nossas coordenadoras aqui no projeto. Tá? Ela fez o mestrado recentemente, concluiu o mestrado recentemente no Lali, da UNB, sob a supervisão da professora Ana Sueli Arruda Cabral. E aqui a foto da Tuíra. E, por fim, o professor Ricardo Campos Castro, que é doutor também, foi meu ex-orientando, tanto ele quanto o Kessler foram meus ex-orientandos. Ele é atualmente professor adjunto da UFAC. Então, essa aqui é a carinha, a foto do Ricardo. Bom, então eu começo relatando a vocês o que, na verdade, o povo Tenente Rara se subdivide em dois grupos, digamos assim. Isso é muito comum nas populações indígenas, deles terem subgrupos, deles se constituírem de subgrupos. Então, um dos subgrupos é o Guajajara, né? E Guajajara vem de duas raízes morfológicas, né? O Azai, que é cocar, e Izar, que é os donos do cocar. E o outro nome que os Tenente Rara recebem também são Tembé. Então, Tembé
é formada a raiz ti mais a outra raiz imel. Bom, esses nomes não são nomes, digamos assim, ancestrais, digamos assim. Os nomes por meio do qual eles se autodenominam. Na verdade, eles se autodenominam Teneterrara, e os dois subgrupos são, então, rotulados de Guajajara e Tembé. Esses nomes, em geral, são os nomes que os não indígenas conhecem esse povo. Mas nos rituais, na literatura e nas comunicações e na autodenominação, eles se referem como Teneterrara. Então, só para dar um panorama para vocês da localização das aldeias dos Teneterrara, esse é um povo tupi, né, da família tupi-guarani. Eles estão localizados, as aldeias desse povo, né, estão localizados no centro, digamos, oeste do Maranhão e no nordeste do Pará. Então, você tem aldeias aqui nessa região que fica a cidade de Grajaú, Imperatriz, na cidade de Pindaré, e aqui na região do Alto Rio Guamá e na região do Alto Turiuaçu temos também aldeias. Só que aqui as regiões do centro-oeste do Maranhão estão as aldeias, o povo que os não indígenas se referem como Guajajara. E aqui mais ao norte estão os Tembés na fronteira com Maranhão e Pará. Aqui é uma foto mais de perto das aldeias que eu tenho visitado, então eu tenho particularmente desempenhado um trabalho mais intensamente, mais constante no território Araribóia. É uma região, é uma reserva muito grande e é um território que vem sofrendo constantes ataques aí dos madeireiros, das frentes de expansão, né? E com essas novas propostas aí de reformulação dos direitos indígenas, essa terra ela tem sido a população que vive nela tem vivido uma certa apreensão, porque nessa região se desconfia que haja minerais. E aí, com essas novas leis que estão aí sendo mencionadas, aí propostas, esse território pode ser alvo de invasão, aí, de exploração de minério, de gás, etc. Tem também aqui visitado a região do Bacurizinho, que fica mais abaixo aqui, na região da cidade de Grajaú. Bom, informações importantes. Eu não vou, eu sei que a nossa plateia aqui é constituída de uma audiência que não é da área de letras, na verdade, né? Não é da área de linguística. Eu vou tentar ser o menos técnico possível, tá? Quando eu utilizar aqui a metalinguagem referente à linguística propriamente dita. Mas é importante salientar o seguinte: as línguas indígenas no Brasil são subdivididas em subgrupos, grupos, famílias e troncos. Então, podemos dizer que o Teneterrara pertence ao subgrupo da família Tupi-Guarani. A família Tupi-Guarani, a família linguística Tupi-Guarani se constitui de vários subgrupos, 8 subgrupos, e o Teneterrara se inclui no subgrupo 4. Essa família linguística Tupi-Guarani se insere, por sua vez, no tronco Tupi, que se constitui de outras tantas famílias, tá? Então, o estudo da filogenética, dos grupos, das famílias dos troncos linguísticos é uma outra área de pesquisa da linguística. Eu poderia fazer uma palestra só sobre isso aqui, mas o que é importante que vocês saibam é que existe aí o tronco Tupi, e a família linguística Tupi-Guarani é uma das famílias do tronco Tupi. Além do tronco Tupi, nós temos aí o que nós chamaríamos de tronco Aruaque, tronco Macro-G, um grande agrupamento Caribe. Como estou falando para uma plateia do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, o Mato Grosso meio que um contínuo, né, de povos indígenas e de povos. O Mato Grosso, na verdade, no Mato Grosso se encontram algumas línguas da família do tronco Aruaque, né? O Terena é do tronco Aruaque. Mas também há muitas línguas do tronco Tupi. Por exemplo, hoje de manhã foi falado sobre o Guarani Kaiowá. O Guarani Kaiowá, assim como o Teneterrara, pertence à família Tupi-Guarani. O Kaiowá é uma língua Tupi-Guarani, só que ela não pertence ao subgrupo 4, porque é uma língua é uma língua mais meridional, quando se compara com o Teneterrara. Mas, se nós pensarmos numa filogenética, numa origem comum, tanto o Teneterrara quanto o Guarani Imbiá, o Guarani Kaiowá e todos esses tupis aqui do sul, centro-oeste e sul, são, na verdade, irmãos, parentes próximos do Teneterrara. É muito comum eu ouvir dos Teneterrara a informação de que quando eles vão para os acampamentos Terra Livre, quando eles vão para os encontros com outros povos,
quando eles encontram povos que falam língua, família Tupi-Guarani, é muito comum eles me relatarem que existe certa compreensão entre eles, particularmente entre os Guarani e os Tenente-Rara, porque o léxico, a sintaxe, a morfologia tem certo parentesco, tá? Então, vamos comparar o português e o espanhol, né? O português e o galego são 3 línguas distintas, mas são línguas muito aparentadas. E a gente consegue entender o espanhol e o galego. Eu diria que há alguma semelhança entre Tenente-Rara, por exemplo, e línguas como Tapirapé, Paracanã, são línguas que pertencem ao subgrupo 4. Mas quando a gente vai para os outros subgrupos, particularmente ao subgrupo que o Guarani Mbiá e Guarani Kaiowá pertencem, existem muitas semelhanças. Esses povos são capazes de se compreender, mas o Guarani não é tão próximo do Tenente-Rara como, por exemplo, é o Paracanã, o Tapirapé, o Avá, etc. Bom, a população estimada dos Tenente-Rara, gente, tudo isso é estimado, não tem dados estatísticos do IBGE, não há um censo atualizado, estima-se que é cerca de 25 mil pessoas. E aí, para a gente que é linguista, um mistério ainda, uma questão que não está muito claro é, dessas 25 mil pessoas, quais realmente falam a língua Guajajara? Ou seja, qual seria a vitalidade dessa língua nesse território? Todos devem saber que todas as línguas indígenas hoje, faladas no Brasil, na América do Sul, na América Central e na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, sofrem uma intensa pressão das línguas majoritárias. No Brasil, a pressão é do português sobre essas línguas. Na América Hispânica, é a pressão do espanhol sobre essas línguas. E no Norte, é a pressão das línguas do inglês sobre essas línguas. Então, muitos ainda preservam a língua, no caso dos Guajajaras, Tenente-Rara, há muitas aldeias em que a língua é muito forte, ela é transmitida para as novas gerações, para as crianças. Mas, como os Guajajaras, os Tenente-Rara e os Tembé estão em constante mobilidade para encontros, para a relação interétnica com a sociedade envolvente, vocês imaginam que a língua Tenente-Rara ela acaba sendo pressionada pelo português. Então, grande parte hoje dos Tenente-Rara tem de ser bilíngues. Hoje é condição sine qua non para você conseguir, inclusive, sobreviver, porque se eles não falam português, eles não conseguem ir às universidades, ir a um banco, a fazer negócios. Portanto, a grande parte, não só dos Tenente-Rara, mas dos povos indígenas nas Américas, precisam hoje de aprender as línguas dominantes. Então, vocês imaginam qual é a consequência desse processo da pressão das línguas majoritárias. Com relação à vegetação e os territórios, a gente sabe que o território lá dos Tenente-Rara, do Maranhão, ele é híbrido. Então, as aldeias estão em partes em regiões de florestas altas, né, da Amazônia, e parte coberta por matas de cerrado, né? Então, muitas aldeias ficam em matas de transição entre as florestas amazônicas e o cerrado. Os Tembés habitam principalmente as florestas de mata alta do leste do Pará, fronteira com o Maranhão. Bom, eu quero focar aqui uma realidade que eu venho detectando na terra indígena, nas terras dos Tenente-Rara, que eu acho que não é diferente em muitos outros lugares que a gente tem pesquisado. Então, em muitas terras indígenas, nós vivemos uma situação em que há, por causa da pressão do português e do espanhol, há perdas linguísticas, né? Então, o contato interétnico leva, em muitos contextos, em que ocorre que em muitas aldeias a língua passa a sofrer perdas mesmo, a ter papel secundário. Então, eu quero relatar aqui a vocês 2 situações que eu detectei, e aí isso explica e justifica essa pesquisa, que é uma pesquisa de revitalização, de documentação e de revitalização. Então, eu vou aqui mencionar 2 realidades linguísticas, tá? Uma de perda e uma de manutenção da língua. Então, vou dividir em 2 momentos. Na terra indígena Caru, podemos dizer que a língua, pela pressão do português e pela história dos Tenente-Raras que habitam essa região, a língua está sofrendo ameaças, tá? Então, aqui é uma foto do Rio Pindaré, a terra indígena Caru fica no limite aqui, isso aqui é a região do Vale do Rio Pindaré, né?
na região mais ao norte do Maranhão, e essa terra aqui está sofrendo com a pressão do português e com todo o histórico de contato desse povo, a língua guajajara, a língua Tenete-Rara, está perdendo terreno para o português. Então, nós temos uma oficina aqui de tentativa de revitalização da língua, porque grande parte aqui dos falantes, para vocês terem ideia, nessa turma aqui, apenas 3 falantes, há 3 falantes da língua, 3 ou 4. Então, a Mariazinha, o Sapula, a Marcelene e a Rosilene também. Os jovens, a língua, não, por alguma razão histórica do contato interétnico, a língua aqui não foi, houve uma perda de transmissão dos mais jovens, e a língua aqui, então, ficou mais enfraquecida, digamos assim. Não desapareceu ainda, mas ela está enfraquecida. Muitos ouvem, escutam, mas não falam mais. Então, nas oficinas aqui, a gente trabalha com as crianças, com os jovens, com os velhos, para tentar trabalhar e trazer, elaborar textos narrativos da língua, orais, escritos, para poder documentar e, portanto, revitalizar a língua. Aqui nós estamos no momento em que o seu Antônio, é um dos falantes mais velhos lá, explicando para a turma como que é a cosmologia da língua Tenete-Rara, e nesse momento ele enfatiza a importância da valorização, né, da importância de se recuperar, de fazer com que os falantes dessa região se mantenham, pelo menos, bilíngues, né, porque grande parte estão deixando de falar a língua. Bom, outra realidade, um pouco distinta da Caru, é a terra araribóia. Aqui estamos eu e a Cíntia e a turma aqui fazendo uma oficina de língua, né, guajajara. Aí dá para vocês verem as situações das escolas indígenas no Maranhão, em todo, não sei, grande parte do Brasil. Muitas vezes trabalhamos com pouco recurso, às vezes as salas de aulas, né, carecem de mais investimento de infraestrutura, e aqui nós estamos no processo de elaboração de textos narrativos, de cantorias. Os guajajaras são bons cantores, eles gostam muito de cantar antes e depois das aulas, o que nos deixa muito alegre, né? Então, esse processo de cantar na entrada e na despedida faz com que a gente fortaleça a língua e a cultura. Mas um dado importante aqui, que aqui eu não estou, na verdade, revitalizando a língua, estou documentando. Quer dizer, documentar leva à revitalização, mas porque a língua aqui ela é muito falada, tem inclusive falantes aqui que são monolíngues, não nessa turma, mas os mais velhos que vivem em regiões mais longínquas são falantes monolíngues. Mas então, o que eu quero dizer é o seguinte, na terra indígena araribóia, a língua é transmitida para os mais jovens. Qual é a consequência disso? Quando você transmite a língua para as crianças, a língua ela fica forte, ela permanece. Então, a língua aqui é muito, muito falada. Bom, eu quero, então, nessa terceira parte da minha fala, apresentar a vocês os resultados do trabalho que nós vimos desenvolvendo com a documentação da língua. De manhã, houve uma pessoa, uma pesquisadora, acho que antropóloga, falando da importância do trabalho que o pesquisador deve ter, o cuidado que o pesquisador deve ter quando vá às terras, né? Então, um dos cuidados que nós temos que ter, pessoal, quem for trabalhar com os povos indígenas, é pensar na retribuição, no retorno que você vai dar a essa comunidade. Nós, como antropólogos, eu sou linguista, mas os linguistas, os antropólogos, os sociólogos, os historiadores, a gente também se beneficia muito porque a gente aprende com a cosmologia, com a cultura dos povos indígenas, no sentido de que tem todo um conhecimento aí técnico, todo um conhecimento ancestral que a gente aprende com eles, e a gente, então, aprende também nessa tarefa. Se a gente aprende, a gente também tem que repassar os aprendizados que a gente tem e ajudando os povos e os índios e a escola indígena em particular, né, com material que sirva ao trabalho deles. Então, esse aqui foi são vários livros que nós produzimos, esse aqui é um dos livros, né, é uma coletânea de narrativas guajajaras, ela contém textos narrativos, são cerca de 20 textos de literatura oral, né, foram escritas pelos velhos, né, e essas narrativas estão disponíveis, quem quiser, inclusive, pode me mandar um e-mail que eu partilho pelo Google Drive, esse material ele é público, e esse livro, então, ele é importante, uma ação importante, porque a gente retorna o produto da nossa ação na região, mas também é uma maneira da gente retornar aos povos, no caso dos Tenete-Rara, um conhecimento, um produto que vai servir a eles, tá? Então, essa é a primeira informação. Uma coisa importante que nós coletamos como os guajajaras são bons cantadores,
e a música, eu particularmente adoro, não há tempo de passar aqui, tem um CD produzido com músicas Guajajara, e as músicas são músicas importantes, são músicas que eu particularmente gosto muito, elas são muito sensíveis, e a gente conseguiu aqui nesse livro inserir uma série de transcrições de músicas, algo que é inédito, nunca foi feito antes, então isso vai servir para as futuras gerações. Então, a música do Azuru, ela é muito cantada em rituais, usar o ató também em momentos específicos, né, de muita alegria, na festa da moça, na festa do muqueado, né, na festa dos rapazes. Eles têm uma festa que chama Festa do Muqueado, que é uma festa da passagem da moça pobre e do jovem para a fase de adulto. Então, muitas músicas são cantadas nesses festivais. Então, algumas dessas músicas, não as mais, claro, as músicas mais importantes dos rituais, eles não querem transcrever ainda, mas as músicas que são mais gerais, que são músicas de recebimento e de despedida, nós conseguimos colocar no livro. Bom, uma coisa que muitos aqui devem estar se perguntando, como é que se faz um trabalho de documentação, de revitalização, né? A gente, na linguística, a primeira coisa que nós temos que fazer para documentar, revitalizar uma língua é ter os sons da língua, né? O inventário dos sons e o estabelecimento da ortografia. Sem isso, não conseguimos elaborar livros, por exemplo. Livros, dissertações de mestrado, doutorado, livros de alfabetização, não é possível se nós não elaboramos e propomos um inventário, um sistema fonêmico e ortográfico. Então, foi preciso estabelecer os fonemas vocálicos, né, e os fonemas consonantais. Então, aqui são os sons da língua. Então, chama atenção para o som, a vogal. Eles têm duas vogais que nós não temos em português, que é a vogal central alta e a média, né? U e E. E as consoantes, o inventário das consoantes é esse aqui. Tem alguns sons que não tem no português, mas tem em muitas línguas indígenas sul-americanas, que é glotal, né? A. Muitos de vocês trabalham com línguas indígenas, quem trabalha com Guarani, por exemplo, com Terena, a glotal está lá. Existe também a nasal velar, né? N, tanto não arredondada quanto arredondada, né? N e N, são sons que são muito recorrentes na língua, então temos que aprender a como pronunciá-los. Veremos daqui a pouco que a consoante fricativa veolar, ela tem uma complexidade, daqui a pouco eu explico. Então, com base no sistema e no quadro das vogais e das consoantes, se estabelece a ortografia Guajajara. Então, essa aqui é a ortografia por meio do qual os professores conseguem trabalhar em sala de aula o ensinamento da leitura e da escrita Guajajara. Bom, uma curiosidade é que, particularmente, existe um desafio. Todas as línguas indígenas têm um desafio, o português também tem desafios, todas as línguas têm desafio com relação à ortografia. Um dos desafios é como escrever o fonema Z. Qual grafema que nós vamos grafar o fonema Z? Porque ele tem 7 realizações. Z, S, D, I, D, J, ou uma questão aqui de incompatibilidade com o StreamYard, esse som J palatal que não apareceu, e Ura. Então, são sete fones, né? São 7 realizações do Z. E o problema é como estabelecer um grafema só para esse som. Então, exemplo de como se pronuncia esses diferentes Zs. Na terra Bacorizinho, por exemplo, você tem o som adiuir. Aqui saiu errado a transcrição fonética. Azeuir, areuir, azuir, adiuir e adiuir. Então, você tem 7 realizações do som. E aqui tem um problema muito grande. Isso faz surgir um grande problema nas aldeias, porque cada aldeia quer escrever do jeito que fala. E a gente tem trabalhado com eles que talvez pudéssemos pensar em uma ortografia que fosse um pouco mais uniforme e que cada aldeia não estabelecesse uma ortografia própria. Talvez fazer uma adaptação. Ou seja, e aí entra questões de ordem sociopolíticas, né? Políticas mesmo, entre eles, a disputa interna de qual som, qual grafema que vai escrever o Z, o R e o D. Nós temos adotado, por enquanto, para todas essas realizações, o grafema D.
Quando se aprende e documenta uma língua, nós trabalhamos com léxico, né? Então, essa língua tem um léxico especializado, assim como todas as línguas. Uma das curiosidades que eu trago para vocês é que eles têm pelo menos, deixa eu contar aqui, pelo menos 13 itens lexicais para o que nós chamamos de periquitos. Então, você Maracanã é um periquito de cor verde e amarela, né? Cor vermelho e laranja no topo da cabeça. Tem o Maracanã-ru, né, um tipo de curicão, o zenai, o azuru, que é o papagaio, azuruí, que é o papagaio pequeno, azuru-ru, é um papagaio, um tipo de papagaio grande, tem o ri, um subtipo de curicão tipo papagaio maior, né? Rizuna, que é um curicão da mata de cor violeta, tuí, tuiru, e assim vai. Tuirã, aruaruaí e uirazu. Muitos desses periquitos correm risco de extinção pelo intenso desmatamento da floresta, pressão sobre o território. Mas o que eu queria apresentar aqui para vocês é que, quando se trabalha com revitalização e documentação, surgem questões como essas, né? Quer dizer, você tem um léxico especializado para fauna, isso para periquito. Tem outros itens, outros animais que também têm vários subtipos. Por exemplo, a arara, eu encontrei pelo menos 5 subtipos. Tem a arara, que é a arara normal, arareté, arara de azul clara, araruna, que é uma arara azul de cor mais roxa, araracanga, que é a arara vermelha, araraí, que é uma arara pequenininha. Deve haver mais. Essas foram as que eu coletei. Então, quando eu estou lá com um trabalho de documentação com eles, pensando num dicionário, na ampliação do léxico, a gente sempre está trabalhando com a expansão do léxico. Corujas, há pelo menos aí umas 7, 8 variedades de coruja. Então, pupi é coruja, pipiru é coruja grande, corujão, urutau, que é outro tipo de coruja. Eu, por exemplo, nas aldeias, a Cíntia gosta de se referir a mim como coruja. Então, meu nome na língua é pupi, porque eu fico lá na noite, varando a madrugada dentro, lendo, escrevendo, então eu ganho o apelido de Pipi. Pipi é aquele que fica acordado à noite, é o coruja. Então, o uruá, a coruja pequenininha, o pupitim, que é a coruja branca, urucurueá, é a coruja ainda mais pequenininha, o isaú, que é outro tipo de coruja. E outra especialização do léxico é tudo que se refere à água. Porque a curiosidade nisso é que tem uma raiz que é recorrente. Então, todos os itens relacionados a rios, a igarapés, mar, contém uma raiz I. I é a raiz para que significa água, líquido. Então, só água que você toma, rio é I. Irical é o brejo, é o riacho, é o igarapé. Iricalmirim é o riacho pequenininho. Irihu é o mar. Irihupiranga é o mar vermelho, que já por influência dos evangélicos, da Bíblia, entendeu? Então, eles têm que criar a ideia do mar vermelho. Iricau-ru, o rio maior, que é o rio Pindaré. Ipau é a lagoa. Ipau-ru é a lagoa grande. Ipau-pucu, lagoa comprida. E aí vai. Depois, se vocês quiserem, eu mando para vocês. Por causa do tempo, eu vou pular essa parte, né? Uma outra curiosidade que a gente aprende na revitalização, na documentação, é que na cosmologia teneterrária tradicional, a necessidade é contar apenas até 4. Eles não têm necessidade de contar além de 4. Então, Pitaí, 1, Mocói, ou Mucui, 2, Nairui, 3, Zairugatu, 4. Contudo, pelo contato intensivo com a questão do português, de novo, da influência da língua majoritária, como nós somos um povo muito matemático, digamos assim, né, enquanto eles têm uma riqueza de itens léxicos para certos campos semânticos, tipo itens que nomeia fauna, eles, por uma questão mesmo aí de ambiente, de cultura, a questão desse universo cosmológico em que eles estão inseridos, eles têm uma riqueza muito grande para a fauna, mas para a questão dos números, eles desenvolveram até uma contagem até 4. Mas, pela necessidade do contato aí com os brancos, o homem branco, eles vão desenvolver um sistema aí, estão propondo desenvolver um sistema de contagem até 90. Então, tem 2 propostas, uma baseada no Guarani, estão vendo aí como é que o Guarani Imbiá, o Guarani Caiguá, estão contribuindo lá com os Guajajaras. Parece que o Taiwan Moraes Clemente Guajajara esteve aí nesses encontros aí com outros povos, particularmente os Guaranis, então está propondo uma contagem até 90. Então, em vez de ter Pitaí, Mocói, Nairu e Zairugató, estão propondo, então, Pó, Potai, Pucói, Poirui, Porugatu,
Porugatupá, que seria 90. Isso aqui seria uma adaptação do sistema numérico que se usa no Guarani Paraguai, se não me engano. E tem uma proposta mais econômica do Praxedes, lá da aldeia Bacurizinho, que vai até 24. Então, essa aqui vocês estão vendo como é que é o trabalho de revitalização. Envolve também pensarmos novas categorias de pensamento na literatura, na linguística guajajara. Tem uma outra curiosidade, eu acho que dá tempo, eu estou falando há 30 minutos, tá, Ronaldo e organizadores do evento. Então, gendelect, tem uma questão que se chama gendelect. Eu não sei se vocês... É um termo linguístico, né, da linguística, é uma terminologia da linguística. Gendelect seria um estilo, uma variedade, digamos assim, é uma variação de gênero ligada a sexo, tá certo? Então, gendelect, em termos mais técnicos, é uma variedade de fala ou de estilo comunicativo particularmente associado ao sexo do falante. Resulta de diferença nos papéis sociais de mulheres e homens. Então, em cada sentença falada por homem e por mulher, em geral, tem uma tendência a ter uma presença de um partículo para marcar, ó, o falante dessa fala é homem, o falante dessa fala é mulher. E, então, esse é um sistema muito rico, que não existe em línguas indo-europeias que eu conheço, né, que eu tenho familiaridade. Isso é uma coisa bem ameríndia, essa noção de gendelect. Você vai ter uma sintaxe guiada pelo sexo do informante. Então, por essa razão, em Teneterrara, toda sentença deve vir marcada com partícula de gênero, que ocorre ao final da sentença. Então, eu trouxe exemplos bem simples. Então, tem 4 partículas que se usam decorrente do gendelect, decorrente se a fala é masculina ou feminina. Então, por exemplo, um homem falando com uma mulher, ele usa pá no final da sentença, para marcar o sexo. Um homem falando com um homem, ele fala ti. Eu falando com outro guajajara, é ti. Uma mulher falando com a mulher é u. A mulher falando com o homem é ma. Então, como é que isso se dá na língua mesmo, na gramática da língua? Exemplo, se você quer saber, tu estás bem, ou você está bem, a mulher com a mulher vai usar o i. Então, nekatu u, nekatu i quer dizer, tu estás bem, o i aqui marca que a fala é feminina. Já a mulher falando ao homem, ela vai dizer nekatuma, então quer dizer, o ma marca que a mulher está se referindo ao homem. Tu estás bem? Outro exemplo é o homem falando com o homem. Um homem falando, se dirigindo a um outro homem. Então a palavra, a sentença seria alguma coisa como nekatuti, então o homem se referindo a um outro homem, é de bom tom, é educado, quem fala guajajara mesmo, usa o ti. Pessoas como eu, que não falo guajajara com acento de português, esqueço de usar o ti às vezes. Então, o ti é uma marca social, é uma marca do sexo. Nekatupá é o homem se referindo à mulher. Então, a Cíntia pergunta para mim, Fábio, Nekatumá? Eu digo para ela, Rekatupá. Aí eu tenho que usar o pá para me referir a ela. Se você troca esses marcadores discursivos, pode ocorrer um problema de eles rirem de você, porque não pode trocar as marcas de gênero, né? Senão gera confusão. Já estou quase terminando, viu, turma? Alguma recomendação aí, Ronaldo? Bom, e com relação aos itens léxicos, tem itens léxicos que são só usados por certas falantes de certos gêneros. Por exemplo, Herazir, quer dizer minha filha, é um item que se fala apenas pelo sexo masculino. O sexo feminino fala remimir, usar. Se eu, homem, falar remimir, usar, eles vão rir de mim. Não é correto. Então, são coisas que a gente aprende e a gente reforça lá. Para esse tipo de conhecimento, ele é importante para os falantes de guajajara que não falam mais a língua. Então, a gente está documentando esses dados para que os falantes da língua guajajara que não falam mais a língua aprendam. E a gente também, eu como linguista, tenho interesse também de aprender essas formas. Quando você tem um falante do sexo masculino, para o meu filho, você vai usar herair. Já uma mulher fala remimirawa, tá? Meu filho, uma mulher falando. Se eu falar remimirawa, eles riram. Na verdade, em momentos que eu estou aprendendo a língua, eu às vezes falo remimir e eles vão rir de mim. Não pode. Curiosidade sobre o aspecto da cultura Teneterrara. Agora faltam 5 minutos, tá, Ronaldo e organizadores? Os Teneterrara se referem aos sobrenaturais pela designação do Caruara. Eu não sei se vocês já leram um pouco sobre literatura indígena, é muito comum na cultura tupi-guarani, em particular, a noção do Caruara, né? Então, os Caruaras são seres sobrenaturais, que permeiam a cultura e o imaginário guajajara. Então, esses Caruaras se subdividem em pelo menos 4 subcategorias. Essas informações eu retirei do Charles Waldley,
e do Galvão, Eduardo Galvão. Fizeram uma tese de doutorado, um livro sobre antropologia, etnologia e Guajajara. Então, um dos Caruara que eles documentaram são os heróis culturais. Maíra, por exemplo, são os criadores do mundo. O outro são os donos da floresta e da água. Tem os Azang, que são os espíritos errantes dos mortos. E tem os espíritos de animais. Tá? Então, os animais têm espíritos que são caruaras. Muitos desses caruaras são para o bem ou para o mal. Tem um aqui que é o dono da floresta, tem uma história no livro que é sobre o Kaá-Izar, que é o dono da floresta. E, em duas palavras, nessa história fala que os Guajajaras, no início, quando a mata foi criada, eles caçaram, e havia uma regra, não pode caçar muito. Se você caça muito, você acaba com os animais da floresta, e aí acaba a caça. E os Guajajaras foram, isso em tempos ancestrais, tá? Foram caçar, e caçaram além do necessário, caçaram muito mais do que era permitido, e o Kaá-Izar, que é um caruara, puseram um feitiço neles. Todos morreram. Tá? Então, os caruaras têm esse valor, esse sentido de também ensinamento, tá? De educação, mas também tem de castigo. Maíra é o mais importante desses heróis. Maíra criou o homem e a mulher. Ensinou o homem a plantar mandioca, fazer farinha. Então, Maíra é um dos caruaras mais importantes, é um dos deuses mais importantes no imaginário Tupi-Guarani, inclusive, não só Guajajara. Um outro herói é o Macuani. Este roubou o escuro da noite a uma velha. Então, num tempo ancestral, quem tinha a noite era a velha. Os Tseneterá viviam só na claridade. Então, é preciso roubar, né? Esse Macuani, que é um herói ancestral, um caruara, ele rouba essa noite de uma velhinha, que seria tipo um espírito errante também, uma velha que seria tipo um caruara também. Então, ele rouba dela a noite, então cria a noite para os Tseneterrara. O outro caruara é o Kaá-Izar, que eu já falei. Esse possui um poder maligno, que é temido pelos Tseneterrara. Castiga o homem que o ofende, causando-lhe doenças, insucesso nas caçadas, loucura e toda sorte de malefícios. Bom, para terminar, gente, eu vou só ler para vocês uma das narrativas que nós coletamos. São várias. Essa eu gosto muito, que ela é simples, ela é rapidinha e é curtinha, tá? É sobre o casamento da Lua com a estrela. É assim que os Tseneterrara explicam por que a Lua tem uma estrelinha lá do lado da Lua, né? Tem uma estrelinha que fica perto da Lua. Quando a Lua está cheia, sempre tem uma estrelinha do lado. Então, ali é como se houve um casamento entre a Lua e a estrela. Então, eu vou ler primeiro o texto em Guajajara. Eu peço desculpa a vocês, eu vou ler com o texto em Guajajara com sotaque de português, tá? Então, eu vou ler primeiro em Guajajara, para vocês, inclusive, terem a oportunidade de ouvirem como é que funciona o som de uma língua da família Tupi-Guarani. E depois eu leio em português. Zahir Tatara Rema Imumeu Hau, Zahir Reua. Esse é o título, tá? Eu vou ler primeiro em Guajajara, depois em português. Então, Amos, Zahir Tatá, Zecaipó, Ipururecoer, Zahir Reaé. Uenóis, Zecaipó, Zahir Iripé Aé. Izecaipó, Isupé, Aporrarecó Catu, Zahir Reconmehen. A Ezoticaí Recon Mehen, Purral, Tuerharupi, Iwate e Rema, e Izecaipó, Zahir Ihu, Zahir Tatape, a Ecuri, Ezapó, Zahir Remiu, Isupé Nehen, Azei Catu, e o Piramon, Isupé Nehen, Imuaizé, Putar, a Enehen, o Rosa Caipó, Zahir, Ihi, Ijuí, a E, o Ezar Caipó, o Memur, Remericoram, Pir a Ecuri. Aerupi, Chesak, Zahitataz, Ahi, Huaque, Tuerharupi, Zanecuri. Bom, vou ler em português agora. A história da estrela com a lua. Então, retomando, aqui explica como é que a estrela conseguiu casar com a lua. A história da estrela com a lua. Uma estrela que se quer casar com a lua. Uma estrela quer se casar com a lua. Para isso, a estrela pediu a lua em casamento para sua mãe, a mãe da lua. A estrela disse para a mãe da lua: eu tenho muita pena da lua, porque ela sempre está sozinha todas as noites no céu. A mãe da lua respondeu: faça comida para ela. Se a comida estiver boa, ela mesma aceitará ser sua companheira. Então, a mãe da lua foi embora. A lua casou-se com a estrela, porque esta fez comida boa a ela.
Assim, a mãe deixou sua filha junto da futura esposa. Então, aqui está a explicação por que a Lua, por que a estrela, porque vemos uma estrela perto da Lua. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação. Icatuaria Ipocuripá, muito obrigado em Guajajara, Zané Caruc, boa tarde em Guajajara, e agradeço aí a todos os organizadores desse encontro, e agradeço pela oportunidade de vir aqui e fazer essa apresentação sobre a pesquisa que nós vimos desenvolvendo sobre documentação e descrição de línguas indígenas, e particularmente da língua Tenete-Rara. Passo, então, a palavra para o Ronaldo. Ótima apresentação, Fábio. A gente gostaria de agradecer bastante, né? E, assim, tem algumas perguntas muito interessantes aqui no chat, que eu vou repassar também, alguns comentários, né? Então, eu vou começar aqui, então, com as perguntas na ordem que elas foram postas aqui, tá? Então, assim, tem a pergunta da professora Carmen, da Sociologia, do IFMS de Dourados. Ela pergunta, o que essas interações culturais ensinaram ao senhor, né? No caso, quais seriam, né, assim, o ganho, assim, você teve, né, assim, ao viver essas experiências, né, a se inteirar da cultura, né, e desses povos indígenas com quais você tem trabalhado? Bom, é uma pergunta que as respostas podem ser as mais diversas possíveis. Um dos ganhos foi poder, hoje, ter uma certa fluência e ter entrado no imaginário, no universo de uma gramática, de uma língua não indo-europeia. Quer dizer, essa língua língua nos leva a povo, a cultura, a cosmologia, a sintaxe, a fonologia, a morfologia, a sintaxe. Então, nos traz um conhecimento assim, de como é que funciona, primeiro, a sintaxe de uma língua ameríndia. É muito diferente, gente. Quando você compara o Tenete-Rara com as línguas indo-europeias, você vê grandes diferenças. E a gente, que é linguista também, a gente nota que muitos dos conhecimentos que a gente apura a partir da gramática dessas línguas faz reformular uma série de assunções, teorias na área da linguística. Então, certas teorias que foram desenvolvidas com base no francês, no alemão, no russo, no polonês, essas línguas trazem novos conhecimentos que obrigam os linguistas a reformular suas hipóteses. Isso, sim, essa é uma resposta relacionada a questões da linguística. Mas com relação à minha experiência de vida com os guajajaras, esse tipo de trabalho me possibilitou, Carmen, por exemplo, isso foi um aprendizado, a perceber que é importante a gente, como linguista, aprender as línguas com as quais trabalhamos para a gente poder ajudar os índios. Porque, de fato, gente, mesmo os guajajaras são 25 mil pessoas, e a língua é muito falada ainda na maioria das aldeias, mas há aldeias que estão perdendo a língua. Então, se a gente aprende essas línguas como linguista, uma das coisas importantes que a gente pode fazer é contribuir para aquelas aldeias que estão com a língua desaparecendo, as nossas consultorias ficam mais eficientes, tá? Do ponto de vista aí mais linguístico. Agora, do ponto de vista da cosmologia, da literatura, é fantástico. A gente aprende, por exemplo, como é que funciona uma cultura animista, né? Baseada não baseada num deus só, por exemplo, mas baseada em vários deuses, em várias entidades. E aí vai. São vários conhecimentos que a gente aprende. Então, eu vou lendo aqui as perguntas que estão sendo colocadas na tela, né, professora, da minha colega Ana Paula Macedo. A pergunta é a seguinte: professor Fábio, quais são as consequências da extinção de uma língua indígena? O que se perde quando isso ocorre ou se isso ocorrer? Eu, nas minhas oficinas lá com os guajajaras, lá nas aldeias, eu sempre estou enfatizando, gente, principalmente nas aldeias em que a língua é muito falada. Eu falo assim, eu estou sempre militantemente insistindo para que eles não se esqueçam de, além de aprender o português, ensinar a língua para as crianças de até 5 anos. Se as crianças não aprendem a língua até 5 anos, você vai ter que aprender o Tenete-Rara como língua estrangeira. Então, a primeira consequência é essa. Se você não aprende a língua materna, você vai aprender essa língua como língua estrangeira. E todo mundo sabe aqui o que é aprender uma língua estrangeira, a dificuldade que é aprender uma língua estrangeira. Aprender uma língua estrangeira exige da gente um desafio enorme. Então, quais são as consequências de extinção de uma língua?
pede-se o conhecimento sobre os bosques, sobre a floresta, sobre os caruara, sobre a literatura, pede conhecimento sobre a gramática, sobre a sintaxe. É uma infinidade de consequências. E o pior deles é que um povo que perde a língua perde um pouco a sua identidade, né? E aí a gente tem falado muito hoje, assim, eu moro em Minas Gerais e aqui tem vários grupos étnicos, né? Pataxó, Xacriabá, tem também agora uma série de grupos retomando Puri, Aruanã, Araçuaí, grupos que estão se juntando, que estavam fragmentados, que agora estão aí atrás, estão retomando a língua. E essa retomada, então a consequência quando fragmenta-se a língua, é que você, para retomar essa língua, é uma tarefa mais árdua, mais difícil. E também a perda da língua pode levar à fragmentação de um povo, né? E também tem consequências sociopolíticas. Por exemplo, reconhecimento de território, reconhecimento de um povo. Claro que um povo que está fragmentado, sem território e sem língua, qual é a chance desse povo ter, a curto e médio prazo, o reconhecimento do seu território? Então, língua não se deve perder, em síntese. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Bom, aqui no chat, eu não sei se vamos colocar aí na tela, mas a próxima que eu vi é a seguinte. O que é sobrenatural para o Stene Terrara? Pergunta do Leandro Passos. O que é sobrenatural para o Stene Terrara? Pensei no realismo animista. Sobrenatural, por exemplo, é tudo que vem... Por exemplo, eu acho que os trabalhos que os pajés são capazes de fazer é algo sobrenatural, né? Você ter um pajé que é capaz de ir numa rede, enfim, trabalhar com o doente para que ele, né, consiga sair daquele estágio e se salvar, são práticas, né, sobrenaturais. Você tem que buscar conhecimentos aí que são dos ancestrais. Então, acho que sobrenatural é essa comunicação com os ancestrais. O Stene Terrara também, pelo que eu pude, assim, o pouco contato que eu tive, a pouca pesquisa que eu fiz sobre essa parte mais antropológica, o que eu pude perceber deles é o seguinte: eles têm uma crença de que tem, por exemplo, um lugar dos encantados, que são povos que vivem numa outra esfera, que não é essa, é intraterrena. Tem até um áudio, um filme que eles fizeram sobre os povos que vivem debaixo da terra, que são os encantados, né? Que são esses povos que estão em comunicação com eles, que são capazes de se comunicar de diversas maneiras, né? Então, sobrenatural, por exemplo, é na festa da moça, eles tem um tipo de pássaro, que agora eu esqueci o nome, esse pássaro tem que estar na festa da moça, na festa da moça púbere. A moça que conseguir esse pássaro, acho que ela come esse pássaro, é um alimento que é dado a ela, se ela consegue, ela vai ter muita sorte na vida. Quer dizer, esse pássaro é um encantado, é um sobrenatural, né? Ele traz sorte, felicidade. Então, a família que consegue capturar esse pássaro para a festa realmente, digamos, traz benefícios. Mas conseguir esse pássaro é difícil. Então, eu diria que esse pássaro que é utilizado na festa da moça, um tipo de pássaro particular que é muito difícil de encontrar, é um tipo de conhecimento ou crença sobrenatural. Uma pergunta do Marcelo Bocado. Pergunta, professor, a documentação dessas línguas segue a estrutura padrão da língua portuguesa, sujeito mais verbo mais complemento, ou varia de língua para língua? E complemento dizendo que foi uma excelente palestra. Ok, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Sim, na verdade, não. A resposta para a sua pergunta é não. No caso do Guajajara, você está falando... Esse é um papo mais linguístico, mais técnico, tá? Quando você pensa em gramática das línguas ameríndias, muitos dos fenômenos, muitos dos aspectos gramaticais dessas línguas quebram muitas das expectativas que nós temos sobre o que é língua, sobre o que é sintaxe. Quebra expectativas. O que é quebrar expectativa? Nós temos um olhar etnocêntrico, né? Centro-europeu, fundado num conhecimento europeu, né? Todo o conhecimento de linguística que nós temos é europeu. Então, quando nós estudamos essas línguas, nós acessamos categorias de organização da estrutura da frase, da semântica, do discurso, que é totalmente diferente do que nós conhecemos. Então, tentando ser específico, a ordem sintática
de uma sentença transitiva no Guajajara, é S, sujeito, objeto, verbo, é SOV, numa oração subordinada. E é verbo inicial em oração principal. Então, por exemplo, eu diria que o Guajajara, tipologicamente, se aproxima muito de línguas como, por exemplo, as línguas célticas. Eu não sei qual é o conhecimento técnico que vocês têm de línguas célticas. As línguas maias também. As línguas maias faladas no México, na Guatemala, as línguas célticas faladas na Europa, são línguas V inicial, VSO, verbo, sujeito, objeto. Então, o Guajajara tem a ordem verbo, sujeito, objeto nas orações principais. No Mato Grosso do Sul, nós temos uma língua que se parece com o Guajajara em termos de ordem, na oração principal. O Terena, eu já trabalhei um pouquinho com o Terena tem a ordem verbo, sujeito e objeto. Se o Aronaldo Terena estivesse aqui participando da nossa fala, ele ia confirmar isso. Eu já trabalhei com o Aronaldo. O Terena é VSO. O Guajajara também é VSO nas orações principais. Marcelo, se você quiser, eu te mando o meu livro. Eu escrevi um livro e escrevi artigos científicos sobre essa ordem, sobre a estrutura sintática do Guajajara, tá? Então, mas o que é mais importante disso aqui, para não ficar técnico, nós temos audiência bastante... nós estamos no Centro Federal, que é, em geral, da área técnica, tem a área de humanas também, mas deve ter muita gente da área técnica. Para não ser tão técnico, eu vou dizer o seguinte, a sintaxe dessas línguas, em geral, ela é muito diferente das línguas europeias. É muito diferente da sintaxe que nós conhecemos. Ronaldo. Tá certo, então, né? Mais uma pergunta aqui, né, do Adriano Tara Betasa, Tovani Cardial. Boa tarde, professor Dr. Fábio Bonfim Duarte. Haveria possibilidade de as línguas indígenas, a partir do tupi antigo, serem ensinadas na educação básica? Obrigado. Adriano, eu acho que seria interessante se a Secretaria de Educação, se o Ministério da Educação, se os governos estaduais, as prefeituras municipais, realmente, então, se houvesse uma reforma de ensino, que nós tivéssemos uma disciplina que seria alguma coisa no ensino médio, também por incrível que pareça, nem nas faculdades de letras nós temos, alguma coisa que seria um curso de linguística indígena, introdução à linguística indígena. Nem nos cursos de letras nós temos um curso de introdução à linguística indígena. O que eu penso é o seguinte, Adriano, seria interessante, sim, fomentar e promover disciplinas a serem ensinadas no ensino médio, fundamental e médio, e nas faculdades, e nas universidades. Poderia ser o tupi antigo, nós temos bastante dados, tem até cursos do tupi antigo disponíveis online, mas eu diria que em estados como Mato Grosso, poderia ser, por exemplo, no município de Dourados, poderia ser o ensino do Guarani. No município de Aquidauana e de Miranda, poderia ser o Terena. Lá no município mais adiante, poderia ser o Cadiuel, acho que é Dourados, né? Acho que é Dourados que fica na fronteira com o Paraguai. Na região amazônica, podia ser o Baniwa, podia ser o Tucano. Na região de Rondônia, podia ser, sei lá, o Chapacuro, em alguns municípios. Isso poderia ser variado de lugar para lugar, porque seria bom que a população tivesse ciência de que línguas que são faladas em cada região. Mas, assim, acho que seria, sim, possível, viu, Marcelo? Agora, a pergunta da professora Marilene. Em caso de perda linguística, seria possível recuperação? Pois é, Marilene, seria, mas tem que tomar cuidado. Por exemplo, lá nos Guajajaras, na terra indígena Caru, não sei se você lembra da minha fala, tem um momento que eu falo que tem dois lugares no território, que é a terra indígena Caru e a terra indígena Araribóia. O território é enorme, você tem duas áreas, Caru e Araribóia. No Araribóia, a língua não se perdeu. No Caru, não que a língua se perdeu, ela está em risco de desaparecer mesmo, porque as crianças não falam mais a língua e apenas 10, 15 velhos falam a língua. Daqui a 10 anos, os 15 velhos que estão com 80 anos, não sei se eles vão estar vivos. Se os velhos morrem, a língua desaparece. É possível recuperar uma língua enquanto há velhos. Quando morrem os velhos, como é que faz? Só se tiver documento escrito. Porque quando você não tem mais os velhos, como é que você vai recuperar uma língua que você não tem mais dados? Então, por isso que a documentação é importante. Você documenta no presente para que, no caso do futuro, se a língua desaparecer, você tem dados linguísticos. Por exemplo, os Puri aqui, os Chacriabás em Minas, estão atrás de registros escritos da língua, porque os velhos que falavam Puri e Machacali, se tem um ou outro velho, eles estão muito velhinhos, lembram algumas palavras. Então, quando se não tem mais os velhos, os adultos, a recuperação se torna mais difícil.
prefiro dizer que não, eu prefiro não responder que não é possível, porque os índios não vão gostar dessa história. Os índios que perderam a língua, eles não gostam da ideia de que você, uma vez que perdeu a língua, você não recupera. Existe jeito de recuperar. Por exemplo, sendo sincero com vocês, se os Guarani, não é o caso dos Guarani aí, mas suponhamos uma língua X do Mato Grosso, perdeu a língua, o que eles podem fazer é buscar uma língua de um parente próximo, que é parente com aquela, para recuperar uma língua para a sua etnia. Mas, olha aqui, sendo muito franco, uma língua que, quando todos os falantes de uma língua, quando os falantes da língua, todos param de falar a língua e não se lembram mais da língua, a tarefa de recuperar essa língua é quase impossível. Bom, eu acho que não temos mais perguntas, né? Apenas vários comentários aqui, né? Assim, agradecendo, né? Ressaltando aqui a importância da apresentação, agradecendo, né, a sua contribuição, professor Fábio, né? Então, acho que a gente pode, né, encerrar aqui a nossa apresentação. Obrigado, né? Agradecer demais a sua contribuição para o nosso segundo dia da consciência indígena. Acho que todo mundo aqui saiu muito mais enriquecido do que chegou, com certeza, né? E deixar aí, né, assim, para você, para o professor Fábio, as palavras finais aí, né, para a gente poder encerrar a nossa transmissão. Bom, então eu gostaria de agradecer mais uma vez ao NEAB, Campos de Jardim, ao professor Ronaldo pelo convite, a vocês todos que estiveram presentes aqui me escutando, e fica uma mensagem de cunho geral. É importante, ainda mais que vocês que estão no estado do Mato Grosso, que, pelo que eu notei, é o estado com o segundo maior número de indígenas no Brasil, que vocês, estudantes, alunos, professores, tenham consciência da importância das línguas, né, indígenas faladas no Brasil, dos povos indígenas, dos territórios, da cultura, e que, portanto, não esqueçamos um fato, que nós temos o dever de defender os índios nas suas causas, porque os índios estão em risco de, com os ataques recentes, com os riscos de perda de território, perda dos direitos que vem a conseguir nos últimos 40 anos. Basicamente, essa é a mensagem. Então, acho que é isso, né? A gente, então, pode encerrar. Podemos terminar. Um abraço a todos. Boa tarde a todos, um ótimo evento aí, um ótimo resto de evento para todos. FMS Campus Ponta Porã, e quero desejar boas-vindas a todos que estão acompanhando ao nosso evento virtual, segundo dia da consciência indígena do IFMS. Vamos